Pensa só, em 1925, um dos últimos grandes exploradores daquela era vitoriana entra na selva amazônica para encontrar uma civilização perdida. E simplesmente some. Desaparece. Pois é. Quase 100 anos depois, o que de fato aconteceu com o coronel Percy Fawcett ainda é um dos maiores mistérios da história da exploração. Bom, vamos voltar no tempo para entender essa história. Imagina a cena. Mato Grosso, Brasil, ano de 1925. A gente está falando do coronel Percy Fawcett, um explorador britânico que, olha, já era uma lenda viva pela sua resistência física absurda. E ele está ali, se preparando para sua jornada mais ousada, a mais ambiciosa de todas. Uma expedição direto para o coração de um território completamente desconhecido. E o ponto de partida dessa história é o que arrepia. É simples e ao mesmo tempo fascinante. Fawcett, junto com o filho dele e um amigo, entrou numa das regiões mais inóspitas e inexploradas do planeta. E depois de uma última mensagem enviada, o que se seguiu foi só silêncio. Um silêncio absoluto. Para sempre. Certo. Para a gente começar a desvendar esse mistério, a gente precisa olhar para os fatos, né? Vamos ver os detalhes dessa última expedição, a jornada que basicamente transformou esse homem numa lenda. Então, quem estava nessa empreitada? Era o próprio coronel Percy Fawcett, o filho dele, o Jack, e um amigo do Jack, o Raleigh Rimmel. Um time pequeno, ágil, do jeitinho que o Fawcett gostava. O destino? Uma região totalmente inexplorada no Alto Xingu, lá no Mato Grosso. E o objetivo, a grande obsessão dele, era encontrar uma cidade antiga perdida, que ele batizou de Cidade Z. O último contato deles com o mundo foi um telegrama para a esposa, no dia 29 de maio de 1925. Dali pra frente, eles estavam por conta própria, entrando num território que não estava em mapa nenhum. Tá, mas quem era esse cara? Quem era Percy Fawcett? Porque, vamos combinar, o desaparecimento é a parte mais famosa, claro. Mas é a vida dele que torna essa história toda tão incrível. Olha, uma coisa precisa ficar bem clara. Fawcett não era nenhum aventureiro de primeira viagem, muito pelo contrário. A carreira dele começa lá em 1906, com a primeira expedição para a América do Sul. A missão? Mapear a fronteira do Brasil com a Bolívia, para a Royal Geographical Society. Entre 1906 e 1924, ele fez 7 grandes expedições, com uma pausa para servir na Primeira Guerra Mundial, veja só. E aí, em 1925, ele embarca na sua última jornada, a que tornaria famoso para sempre. O cara era um militar experiente, um topógrafo de mão cheia e já tinha sobrevivido a todo tipo de perrengue na selva. Doença, fome, ataque de animais, isso tudo criou para ele uma fama de ser quase indestrutível. E aqui a gente chega num ponto super importante para entender a figura dele, porque o Fawcett era um homem de 2 lados. De um, você tinha o profissional admirado, sabe? O topógrafo habilidoso, o oficial com um decorado, o cara com uma resistência física fora do comum que sabia sobreviver na selva como ninguém. Mas tinha o outro lado. Ele era conhecido por ter uma personalidade difícil, um ego enorme e, sim, ideias racistas. Além disso, ele era cada vez mais movido por crenças místicas, pelo ocultismo, ele via os outros como fracos e levava suas equipes ao limite, sem dó. Uma figura bem complexa, né? E essa comparação aqui é perfeita para a gente entender o espírito da época. De um lado, o coronel Fawcett, do outro, o marechal Cândido Rondon, um gigante da exploração aqui do Brasil. O Fawcett representava o que a gente pode chamar de uma modernidade encantada, sabe? Guiada por lendas, por misticismo. Já o Rondon era o oposto. Ele era a modernidade desencantada, científica, positivista. O lema dele diz tudo: morrer se preciso for, matar nunca. Eram 2 exploradores incríveis, mas com visões de mundo completamente diferentes. E é justamente esse lado mais místico do Fawcett que nos leva direto para o centro da obsessão dele, a grande busca da vida dele, a tal da Cidade Z. E aqui vale um esclarecimento importante, hein? Ele não estava atrás de Eldorado, a famosa Cidade de Ouro. A Cidade Z era outra coisa na cabeça dele. Era o nome que ele deu para uma cidade perdida, hipotética, de uma civilização super avançada que ele acreditava ser nada mais nada menos que um resquício de Atlântida. E tudo isso escondido bem no meio da selva amazônica. Mas de onde ele tirou essa ideia? Bom, as provas dele eram uma mistura bem interessante. Tinha um documento antigo, o manuscrito 512 do século XVIII, que descrevia ruínas de uma cidade de pedra. Tinha também um objeto, um ídolo de basalto, que ele ganhou do escritor Rider Haggard. E aí entra o lado ocultista dele com força. Fawcett usava uma técnica chamada psicometria. Ele basicamente acreditava que os objetos guardam memórias. E para ele, aquele ídolo confirmava que vinha de Atlântida.
No fundo, ele achava que era o destino dele encontrar Z e fundar ali uma nova civilização espiritual. Não era só exploração, era uma missão de vida. Que as cidades existem, eu sei. Essa frase é do próprio Percy Fawcett. E ela diz tudo, né? Para ele, a cidade Z não era uma hipótese, não era um talvez. Era um fato, uma certeza absoluta. E foi essa convicção inabalável que o levou para sua última e fatal jornada. Bom, e com o sumiço do Fawcett, a gente pode dizer que o mistério estava só começando. A falta de notícias dele abriu a porta para décadas e décadas de especulação, de expedições de busca e, infelizmente, de mais tragédias. E olha esse número, que é de arrepiar. Estima-se que cerca de 100 pessoas morreram em expedições que foram organizadas depois, tentando encontrar o Fawcett e o grupo dele. Quer dizer, a mesma selva que engoliu o explorador acabou levando também muitos dos que foram atrás dele. Isso só mostra o quão perigosa era essa busca. E, claro, o tamanho que a lenda de Fawcett já tinha alcançado. E com o tempo, claro, várias teorias sobre o que aconteceu começaram a surgir. Vamos dar uma olhada nas principais. A mais plausível e a que muita gente acredita é que eles foram mortos por alguma tribo indígena como os Kalapalo ou os Nahuquá. Algumas expedições até encontraram umas evidências, mas nada conclusivo. Outra possibilidade, bem comum para os exploradores daquela época, é que eles simplesmente não resistiram à selva. Morreram de doença, de fome ou atacados por algum animal. E aí, claro, vem as teorias mais, digamos, criativas. Tinha gente que dizia que ele perdeu a memória e virou chefe de uma tribo canibal. E a mais romântica de todas, que ele encontrou a cidade Z e simplesmente decidiu ficar por lá, sem voltar. Por especulação, claro. Mas aí, em 1952, aconteceu uma coisa que parecia que ia finalmente resolver o mistério de uma vez por todas. Uma pista surgiu, uma pista bem concreta. Ossos, que se acreditavam serem do Fawcett, foram encontrados. A história por trás dessa descoberta parecia fechar todas as pontas. A tribo dos Kalapalo confessou para os irmãos Vilas Boas que tinha matado os 3 exploradores e eles até levaram sertanistas ao local exato do enterro. Foram encontrados ossos humanos, uma faca, botões. Parecia ser o fim do mistério. Só que não. A ciência entrou em campo. Tanto o Museu Nacional, aqui no Brasil, quanto o Royal Anthropological Institute, lá em Londres, analisaram os ossos. E o veredito foi um banho de água fria. Os ossos não eram do Fawcett. A pista mais forte em quase 30 anos acabou virando um beco sem saída. E o mistério? Bom, o mistério estava de volta, mais forte do que nunca. Certo. Se o mistério nunca foi resolvido, por que essa história continua a fascinar tanta gente até hoje? A resposta, eu acho, está no legado incrível que essa lenda toda deixou. E aqui tem uma ironia gigantesca, né? O Fawcett nunca encontrou a sua cidade perdida, mas a história dele acabou criando uma lenda muito mais poderosa e duradoura. O maior legado dele não foi uma descoberta, mas o próprio desaparecimento. Ele ficou mais famoso por ter sumido do que por qualquer coisa que ele tenha achado. A busca fracassada dele se transformou num mito de sucesso. E o impacto cultural disso é enorme. Pensa na figura do Indiana Jones, por exemplo. Aquele visual do aventureiro de chapéu enfrentando a selva. Muita gente diz que a inspiração veio direto do Fawcett. O amigo dele, Sir Arthur Conan Doyle, autor do Sherlock Holmes, se inspirou nos relatos dele para escrever Um Mundo Perdido. Mais recentemente, a história dele virou um livro best-seller do David Grann e um filme, Z, A Cidade Perdida. E até hoje, a busca mística dele alimenta movimentos da nova era. Gente que acredita que existem portais dimensionais lá na Serra do Roncador. A lenda dele continua viva de várias formas. Quase um século depois, a selva continua guardando seus segredos. E a história do Fawcett, no fim das contas, é sobre aquela linha bem fina que separa a exploração da obsessão. Ele entrou na mata para encontrar uma cidade perdida e, no lugar disso, ele acabou encontrando a imortalidade ao se transformar ele mesmo no mistério. A pergunta final que ecoa até hoje é essa: o que será que realmente aconteceu com Percy Fawcett?